falando em Brasil, vamos falar então sobre o que tem acontecido aqui na nossa política doméstica. Porque o governo Lula, depois de mais pesquisas mostrando a sua deterioração, a popularidade lá embaixo, semana passada tivemos mais notícias ruins para o governo Lula, inclusive no Nordeste, na Bahia, ele tendo uma desaprovação maior do que a aprovação. E na sexta-feira veio o anúncio da Gleisi Hoffmann como ministra da Articulação Política, ministra aí das Relações Institucionais do governo. Muito se falava sobre essa reforma ministerial, né, que poderia vir. O cargo estava vago com a saída do Padilha indo para o Ministério da Saúde, e a escolha de Lula foi Gleisi Hoffmann, ela que é bem ali ideológica na questão do PT, né? Foi presidente do PT até agora, talvez agora mude esse cargo, mas é a presidente do PT. É a que traz o PT mais para a esquerda para um cargo de relacionamento, né? De relações institucionais, um cargo que você imagina alguém que consegue compor, que consegue ter um bom relacionamento com diferentes visões e partidos e tudo mais. Muita gente ainda não entendeu essa escolha, mas na semana passada houve um vídeo até que a gente mostrou da Daniela Lima, a jornalista da Globo News, falando do que pode estar acontecendo, isso foi antes da escolha da Gleisi, e que inclusive pode explicar essa escolha, porque a baixa popularidade do governo poderia ter a ver com essa alternativa que o Lula acabou escolhendo para ocupar esse cargo. Vamos ver o que disse a Daniela Lima e se faz sentido ter aí uma relação entre uma coisa e outra. Quest, gente, divulgada hoje, somada ao Datafolha, divulgado dias atrás, conseguiu produzir um efeito que eu julgaria quase inédito na nossa história. Tirar o apetite do Centrão por cargos. É isso mesmo. A avaliação, inclusive, de aliados é que Lula está perdendo o timing para produzir a reforma ou uma reforma ministerial, alguma reforma ministerial propriamente dita, uma troca de grande monta dentro do governo. Por quê? Porque agora o governo está pressionado pelas pesquisas, pressionado por uma série de elementos ligados ao custo de vida, e para o Centrão está vendo que a oposição ganhar discurso dizendo, olha, está cada vez mais claro que talvez o Lula não seja candidato, ele não vai disputar 2026 se tiver risco de perder. O governo não está bem das pernas, vocês deviam, já que estamos divididos, promover um desembarque. Que partidos são esses? PP, Republicanos, União Brasil. Nesses partidos nunca teve unidade em torno do governo Lula. Há quem apoie e há quem faça oposição. E essa ala que faz oposição começou a dizer, gente, vocês vão ficar aí tomando pau, um governo que não está produzindo resultado nem para o Lula, que está perdendo capital político, um cara que era ali visto como um colosso. Imagina para vocês que vão disputar em 2026, vai ter o resultado? Essas conversas começaram a acontecer aqui muito claramente em Brasília. Não só a boca miúda, está havendo jantares, está havendo discussões. Presidentes de partido estão dizendo, a gente vai deflagrar esse movimento, é um movimento difícil, num momento difícil para o país. Para se ter uma ideia, tem dirigente de partido de oposição dizendo, cara, eu não estou afim de apertar o botão dessa bomba. Mas o fato é, a capacidade de reação do governo está à prova e está sendo minada pelos resultados. Para fechar aqui e jogar direto para a Camila, tem mais informação, a gente vai batendo durante a análise. 45 dias é o que acham que o governo tem para poder mostrar alguma reação. Como? A gente trouxe ontem a informação. A Secom está planejando anúncios semanais de grande monta e botar o Lula na rua. Vai ser suficiente? Lobauer, vamos por partes, né? Primeiro, muitas partes. O Centrão, talvez aí com pouco apetite, não querendo se meter com o governo, ele vai lá e indica a Gleisi agora, depois, né, desse relato. E, no final, a alternativa, a sugestão seria o Lula na rua. Será que isso vai ajudar ou vai piorar ainda a situação? Bom, começando pela Gleisi, né? Antes de chegar no programa, uma amiga me escreveu uma mensagem e falou, mas por que escolhem a Gleisi Hoffmann para uma posição desse tipo de articulação política? Eu respondi para ela, é justamente para não fazer. Deve ser por isso, né? Porque se tem alguém que não tem nenhuma capacidade de fazer articulação política nenhuma, é a Gleisi Hoffmann. Ela já foi ministra da Casa Civil numa ocasião aí anterior, eu me lembro, em outras passagens aí da última década, eu me lembro que ela não atendia ninguém. Casa Civil, se você não atende ninguém, já mostra o perfil que você tem e o que você quer fazer.
Então, assim, eu acho que o que nós estamos assistindo é o que nós temos repetido aqui nesse programa, é praticamente um ocaso de um governo que nunca começou. São 18 meses para ele terminar, e é o que tudo indica, ninguém mais quer ir para esse governo. Ver o que está acontecendo com o ministro da Agricultura, que também parece que já está com o pé fora, mas ninguém quer ir. Alguns nomes já foram citados, Arnaldo Jardim, próprio Lira, todos já negaram. Então tem um esvaziamento, ninguém quer pegar, porque não quer se comprometer. E aí, o que resta? O tal do núcleo duro, que é esse que escreveu uma mensagem aí para os Estados Unidos. Não foi o Itamaraty que escreveu. Foi o tal do núcleo duro, que é composto por 10 pessoas. Então esse país, no final, está na mão de 10 iluminados, só que não faltam 2 meses para terminar o governo, faltam 18. Então essa ideia de levar o Lula para a rua é uma coisa muito romântica, muito bonita, como se a gente estivesse na era sindical. Manda ele para São Bernardo, subir, pegar um microfone, tudo vai voltar ao normal. O mundo mudou completamente. O governo não existe mais. Quem está mandando no governo hoje é o judiciário. E olhe lá, e olha, uma meia dúzia, nem meia dúzia, são 3 ou 4, uma meia dúzia de 3 ou 4 no judiciário. E o executivo não tem mais função nenhuma. Então, o que nós estamos vendo é isso. O tal do Centrão, eu acho que nesse ponto o comentário da repórter ou da analista faz um certo sentido. Tem aí uma visão de oportunismo, como sempre foi a posição de todos esses partidos do centro. Até a gente já comentou aqui a posição do próprio Gilberto Kassab, que me parece um partido mais forte, mais bem organizado, mais competente. Ele mesmo já fez afirmações nas últimas semanas criticando o ministro da Fazenda, namorando aí ou conversando com a ala bolsonarista do governo. Encontrou o Bolsonaro, né? Já encontrou. Almoçou com o Bolsonaro. Então, nós estamos vendo um movimento quase que óbvio, mostrando que esse governo acabou definitivamente. O problema é que a gente tem que esperar passar todo esse período. Se ele vai para a rua, o presidente da República vai para a rua fazer sei lá o quê, com manifestação de apoio, populismo, o que a gente sabe é que eles vão ter que provavelmente inventar mais algumas cretinices, e algumas eles vão ter que fazer nesses próximos meses. Todas medidas populistas, vão esticar a corda, vão tentar ao máximo colocar crédito que já não tem na rua para aumentar, distribuir botijão de gás, essas coisas que a gente já está acostumado a ver, e o governo em si não existe mais. Esse é um governo que não consegue fazer mais nada, se é que se pode considerar que fez alguma coisa desde 1º de janeiro de 23. É isso que nós vamos assistir, Renato. Não tem outro diagnóstico. Não vai ter impeachment, não vai ter mudança institucional relevante, nós vamos ter que esperar o calendário e assistir essa debandada aí de oportunismo, que me parece que é o que vai ser feito por todos os partidos do centro, paulatinamente. Você comentou que a Gleisi já ocupou um cargo desse tipo, né? A nossa carta na manga traz justamente isso. O Ministério da Dilma Rousseff tinha no Ministério da Saúde o Alexandre Padilha, podemos colocar aí a ilustração, que agora era até então o ministro das Relações Institucionais, né? Foi para o Ministério da Saúde, ele era ministro da Dilma na Saúde, e a Gleisi Hoffmann, então, na Casa Civil, agora com essa, que na verdade é uma secretaria, né, de Relações Institucionais do governo Lula. E a Gleisi, que é uma grande crítica do Haddad, né? Tem essa disputa interna dentro do PT, ela sempre querendo algo mais radical ali de esquerda, sem se preocupar com o mercado, com essa coisa toda de responsabilidade fiscal, com tudo aquilo que a gente vê que é o que, no fim das contas, está trazendo a maioria dos problemas para o PT, que é com inflação, descontrole das contas e tudo mais. A Gleisi é contra tudo isso, contra se preocupar com isso. E o Haddad, na medida do possível, o mercado até chega a reconhecer um certo esforço dele, apesar de não estar tendo nenhum tipo de resultado. A Gleisi, uma grande crítica do Haddad, agora alçada a um cargo de ministra. Jean Turco, você vê chance aí de um desembarque desse centrão a essa altura, faltando aí mais ou menos 2 anos para terminar o mandato? Bom, é um pouco um desembarque soft, né? Não é um desembarque ao ponto de chegar no impeachment. Mas eu diria primeiramente uma coisa, essa tal de, está sendo chamada reforma pela mídia toda, ministerial, mas na verdade não é reforma nenhuma. Troca de ministros não é uma reforma, tecnicamente falando. Reforma ministerial é aquela que, por exemplo, Milei fez na Argentina, onde você elimina, entre aspas, ministérios, agrupa, junta, funde ministérios, e o que fez Bolsonaro em parte aqui também, fundindo ministérios. Essa é uma reforma. E eventualmente mudando funções, deslocando de um ministério para outro.
Então é uma mera troca de ministros, que é outra coisa, não é reforma nenhuma. Em segundo lugar, sim, em parte é uma questão de desembarque do Centrão, como já foi falado, vocês mesmos falaram, etc. E eu diria, além disso, que é um reforço do PT, como vimos, 2 ministros a mais do PT. Também vale lembrar, né, que a ministra da Saúde, que acabou de ser demitida, é a 4ª mulher demitida do governo, substituída por um homem. Falo isso porque eles alegam se importar por essas questões, mas a Lula é concedido tudo. Não estou vendo muito a base de militantes deste governo reclamar por este motivo. E ainda diria que Gleisi exatamente tem este perfil de não negociação, então colocado no lugar que em teoria seria para negociar, demonstra o quê? Que o governo não quer e não tem necessidade de negociar, de se articular com o parlamento, na verdade, né? Demonstra também, a meu ver, um enfraquecimento do ministro da Economia, por óbvias razões, porque a economia está indo mal, porque já virou meme, né? Então já não é mais nem presidenciável em 2026, e então o PT que se reforça, enquanto este centrão que tenta abandonar o barco, etc. Eu diria que me demonstra, o que nós falamos muitas vezes, um afastamento, além do legislativo e do centrão, um afastamento do governo do povo, né, das pesquisas eleitorais. Ou seja, enquanto as pesquisas mostram algumas coisas, pesquisas de opinião, o governo vai exatamente na direção contrária, dobra a aposta, não está disposto a conciliar, a negociar, muito pelo contrário. Por quê? Em parte pode ser desespero, pode ser não conseguir fazer de outra forma. É fácil governar quando a economia cresce graças à China, é muito mais difícil quando a economia não cresce tanto assim. Em parte por quê? Porque não depende do povo, e nunca dependeu, sinceramente, e também não vai depender em 2026. Para completar o quadro, vejamos outros movimentos, né? Recentemente, Lula esteve, acho que vamos falar depois, num evento com Tarcísio, se elogiaram reciprocamente, bastante, etc. Tudo indica que Tarcísio será, como já falei outra vez, o candidato do sistema em 2026, e Lula não está disposto, talvez tudo indica, a se candidatar de novo, pela idade, pelo cansaço, por várias questões, pelo cansaço político também. Não há uma alternativa interna ao PT, então vai fazer um acordo aí com o próximo candidato do sistema, que tudo indica que será Tarcísio, alguma troca, alguma garantia ali, algum acordão político, e continua essa alternância entre centro, centrão, a direita permitida e a esquerda radical mascarada de progressista. Pois é, e aí dentro do próprio PT, uma preocupação começa a aumentar. Nós temos aqui uma notícia trazida pela Folha de São Paulo, na Mônica Bergamo, dizendo o seguinte, olha, Lula sinaliza com poucas mudanças e aliados veem otimismo que beira alienação. Pesquisas mostram queda de aprovação, até mesmo no Nordeste, mas o presidente acha que seu governo é excelente. Então, os próprios aliados identificando aí o Lula vivendo numa realidade aí fora daquilo que está acontecendo de verdade no Brasil. E ele continua apostando em injetar dinheiro na economia, né, que também pode agravar a questão da inflação. O Poder 360 nos traz, olha, Lula injetará 30 bilhões, né, 30,7 bi na economia para recuperar popularidade. Essa é a aposta dele, então, quem sabe nesses 45 dias aí que a repórter trouxe naquele vídeo. A gente tem uma outra ilustração com os detalhes do que seriam esses 30 bilhões, pode colocar em tela cheia. Você tem ali Pé de Meia, tem diversos programas, Farmácia Popular e por aí vai. São os tais programas sociais, né, do PT, e a aposta do Lula para tentar recuperar, então, essa popularidade que tem caído, inclusive, no Nordeste. Gás para Todos, FGTS, Farmácia Popular. Aí um cronograma do que vai ser colocado nessa tentativa do governo Lula de recuperar o terreno perdido. Ricardo Gomes, como é que você tem avaliado aí essa situação agora do governo, essa falta de popularidade e as tentativas do Lula? Gleisi Hoffmann, dinheiro na mão aí através de impulso estatal. Essa receita já não funcionou no passado, né?
E não vai funcionar de novo. Já não funcionou com base política forte, com aceitação da população, mas o problema é o caixa do supermercado. Quando as pessoas passam no caixa do supermercado, a popularidade de Lula cai, porque os resultados da política econômica são um fracasso. E a aposta de Lula é em negociação política. A aposta é esperança, mas o meio que usa para isso é ineficiente, porque colocar Gleisi Hoffmann como a grande articuladora do governo, vamos dizer a verdade, já não é benquista dentro de todo o PT, que dirá de toda a esquerda, muito menos de toda a base do governo. Agora a chefe da Casa Civil a primeira a desautorizar o trabalho do Banco Central na contenção da inflação. Então, o Lula está semeando conflitos dentro do próprio governo. Já dissemos, né? O Centrão vai desembarcar. Olha, se tem uma coisa que político não faz é morrer abraçado no colega que está indo para o fundo do caixão. Então, obviamente, isso é um sinal de enfraquecimento político do governo, de enfraquecimento das pautas do governo. Esse jorrar de dinheiro vai produzir um número positivo, só um, que é o cálculo do PIB. No cálculo do PIB, na fórmula do cálculo do PIB, uma das variáveis é a letra G. A letra G é o gasto do governo, ou seja, em outras palavras, o gasto do governo ele é computado para o cálculo do PIB, mesmo que ele seja depois fruto de endividamento, ou seja fruto até de crescimento da base monetária, inflação, portanto. Então, quando o governo ele aumenta o gasto, ele consegue produzir de forma artificial uma alta nesta variável que compõe o cálculo do PIB. E, portanto, o PIB reage. Só que esta é uma medida de curto prazo, essa é uma medida de dias contados, uma medida que todos nós sabemos que não vai produzir um resultado de longo prazo para a economia brasileira. Vai fazer um pequeno spike, né, um pequeno aumento no PIB, mas vai chegar a hora de pagar a conta destes investimentos, destes gastos, desse despilfarro, seria a palavra em espanhol. Cortando um pouquinho aí o sinal do Gomes, vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão. Mas ele falava, Luiz Felipe, dessa questão do voo de galinha, né? A gente já ouviu falar isso muitas vezes no Brasil. Você injeta um dinheiro ali para tentar ter um resultado de curto prazo, esse dinheiro uma hora acaba e aí a realidade bate na porta das pessoas.